Pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Lucas, do Colégio Promundo, da turma nono A, Tobias Barreto. E eu tô aqui com o professor Franklin. Bom dia, Frank. Bom Que é dia. nosso professor de redação e ele é um grande fã da obra. E bem, vamos lá. Deixa eu me apresentar antes de falar sobre esse livro tão importante, sobre essa obra tão importante, né, da J.K. Sou o professor Frank, professor de linguagens do Colégio Promundo. Estou há 16 anos trabalhando língua portuguesa, literatura e redação com essa turminha maravilhosa e tentando levar a minha contribuição para a educação sergipana. Mas vá lá, o que você quer saber sobre Harry Potter? Pronto. A primeira coisa que eu quero saber é qual foi o primeiro contato, assim, né, que você teve com a obra. Como você descobriu ela, se foi pelo livro, se você viu o primeiro filme, como foi que você descobriu a obra? Maravilha. Harry Potter e Pedra Filosofal, que é a primeira obra da J.K., eu tive o primeiro contato em 98, né, com a indicação da minha avó, que ainda era viva à época. E desde pequeno, ela sempre tinha uma tradição que era, no meu aniversário, me dar 2 livros, 2 compêndios. Um nacional e um internacional. Então, o primeiro contato foi em 98, ainda um adolescente. Me deparei com uma obra fantástica que traz a jornada do herói não apenas no protagonista, no Harry, mas também na Hermione, em todos os secundários. O trabalho em equipe, assim. Exato. E um ponto importante que me chamou muita atenção na leitura e depois com a obra cinematográfica, que conseguiu captar muito bem isso, é que a jornada do herói ela não está só no Harry, ela está também no Voldemort. Voldemort e Harry, eles são basicamente 2 lados de uma mesma moeda, porque basicamente eles passam por um processo de provação pela chamada para a aventura e pelo enredo de forma muito, muito, muito parecida, tá? O que é importante destacar dentro dessa obra? Que ela impacta todos os adolescentes mundo afora e tem uma legião de fãs absurdamente extensa, porque ela se comunica com a história do jovem, de se descobrir nos primeiros anos na escola, de fazer as primeiras amizades, de se encaixar em determinado grupo ou não, né? É Lufa-Lufa, é Grifinória, né? É Sonserina, é Corvinal. Então, essa narrativa tão simples, com enredo até batido, ela consegue captar tantos fãs porque ela se comunica com a nossa jornada, né? Uma jornada de descoberta. Harry começa como... Verdade, né? Isso? Sim, exatamente. Harry começa como um jovem de 11 anos que faz aniversário, né? Sendo, infelizmente, estando numa família que não o amava, que não o considerava, seus pais falecidos, tendo que ser criado a contragosto pela tia, que não via potencial no garoto, e ele recebe a carta de convite para a escola, para Hogwarts. E a partir disso, ele ressignifica a sua história. Ele se descobre como um bruxo, né? Sim. Que a tia repreendia, falava que ele era coisa da mãe dele, repreendia ele, dizendo que não era para ele fazer. Perfeito. Mas enfim, sobre a obra também agora, pro senhor, qual foi a parte mais importante, assim, mais impactante que você viu e falou, uau, cara, isso é... Meu Deus. Excelente pergunta. Assim como Harry, eu tive muita dificuldade no meu ensino fundamental maior e médio para me encaixar. Então, eu tive poucos amigos no meu ensino médio. Eu era uma criança um pouco retraída. É um cara tão legal, cara. Como é que você não tem os amigos? Então, o que me fez ser mais comunicativo e ter mais habilidade com as palavras foi a formação. Foi a faculdade, foi o teatro, né? Foram importantes, foram bases para essa desconstrução do Frank adolescente para o Frank profissional. E claro, nós criamos, né, inúmeras facetas e uma delas é o Frank do trabalho. Mas por que eu me identifico muito com Harry? Porque eu via no garoto, eu via naquele pequeno bruxo muito do que eu passei. De não conseguir se encaixar, de não ter as respostas para as perguntas. Se descobrir com o tempo. Exato, de me descobrir. E essa descoberta, encontrando os primeiros amigos, enfrentando o primeiro arquirrival e o seu principal arquirrival, conhecendo Voldemort ainda na primeira história e percebendo que Voldemort foi
o elo de cisão entre a vida triste dele. Por isso que é importante. Essa história, ela não é só sobre Harry. O seu antagonista, ele é importante também para fazer com que Harry mude. Porque a partir do perigo Voldemort, do perigo daquele que não pode ser nomeado, que Harry é convocado para a história. Que ele é levado à condição de protagonista e que ele se redescobre. Então é o conflito trazido pelo arqui-inimigo, pelo rival, que coloca Harry na condição de protagonista, de ser de herói. Luxo, de ser herói, tá? Então é extremamente cativante entender que essa é uma história que não é sobre um super-herói super poderoso, que não se encaixa dentro do nosso mundo. Pelo contrário. Um adolescente, né? Como eu, o entrevistador. Exato. E como todos que estão ao nosso redor, como cada um de nós que foi, ou será um adolescente, que vai se descobrir no meio do caminho, né? Porque a puberdade é onde a gente se vê e se descobre como uma pessoa, né? Verdade. Pensa no que vai ser. Tipo, pra mim, nessa parte da minha puberdade, tá rolando agora ainda, né? Mas eu venho adquirindo mais maturidade, venho tendo outra visão da vida do que eu tinha quando eu tinha uns 10, 8 anos. Então, assim, é diferente, né? E é importante destacar que a leitura ela é importantíssima para isso. Harry Potter, enquanto obra narrativa, enquanto literatura, ela é extremamente marcante, não só para trazer essa jornada, mas para estabelecer um paralelo entre o jovem que está se descobrindo e o prazer da literatura. Porque, note, é uma narrativa tão cativante que faz o aluno querer continuar lendo. E livros assim, eles precisam ser trazidos. Claro, eu preciso destacar, a autora J.K. Rowling, ela tem algumas falas controversas que muitas das vezes colocam em xeque até suas obras, mas nós precisamos ter a compreensão de que a obra precisa ser separada do autor e que uma obra tão cativante, tão importante, ela precisa ser trabalhada. Até para que os nossos alunos eles não façam um processo de leitura apenas conduzido, mas para que a leitura ela seja harmônica, para que ela seja possível. Principalmente no período, né, que a gente está vivendo, que muitas pessoas não leem. Eu mesmo parei de ler, eu lia muito quando eu era mais novo. Eu deixei de pegar livros e ler, mas eu leio pelo menos um livro por mês, mais ou menos assim, entendeu? E é importante trazer literatura não só estrangeira, como também a brasileira, né? Maravilha. Porque tem muitas pessoas que também não sabem nem quem é Machado de Assis. Sensacional, excelente. E esses clássicos, eles precisam ser levados para a adolescência, sem dúvida, sem dúvida. Um outro ponto importante que eu preciso destacar na narrativa da J.K., no Harry Potter e a Pedra Filosofal, é que ela não é uma história fim. Pelo contrário, ela é a introdução da narrativa. Então é um arco que não está começando. E isso é importante. Por quê? Porque quando o adolescente ele percebe que aquela história ela apenas está começando, ele percebe que a sua vida enquanto cidadão, enquanto brasileiro, enquanto estudante, também está só começando, né? Está só começando. Então o paralelo ele não está só na história do Harry e a história do leitor, mas nessa percepção de que nós podemos nos transformar, de que nós podemos evoluir e que nós podemos buscar uma melhor versão, assim como o Harry buscou e conseguiu. Então é importante perceber que esse início ele pode ser também um reinício, um reencontro, uma reformulação, não só do protagonista na história, mas do sujeito leitor, tá? E por isso que eu indico essa e tantas obras para os meus alunos, porque eles precisam entender a literatura como algo prazeroso e que pode ser capaz de conduzir para reformulações, para reconstruções, para conscientização de uma cidadania maior, de um sujeito discursivo melhor e de um Brasil melhor. Então, é importante destacar, a literatura brasileira, ela precisa sim ser exaltada junto com a literatura estrangeira, porque ela vai garantir um cidadão mais crítico, mais coerente e mais politicamente engajado, tá? Isso aí. E agora, o personagem que pro senhor fez
foi o mais importante, assim, na primeira história, né? Que é a da Pedra Filosofal. Não dá pra ser outro. Harry Potter. Ele é o meu xodó, é o meu protagonista favorito dentro da narrativa. E acredito que seja o de inúmeros outros, né? Então, provavelmente seu personagem favorito também é o Harry, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero agradecer por essa breve, mas tão impactante entrevista e dizer que O agradecimento é todo meu, né? Um professor tão, né? É erudita a palavra, né? Esqueci. erudito. Erudito. Um professor tão renomado, rebuscado. Uma pessoa tão simpática, né? Assim, de conversar. Uma pessoa que você se sente bem conversando. E o prazer é todo meu estar aqui fazendo esse podcast com o senhor. Muito bem. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.